Olá, seja bem-vindo ao Expresso Alerta. Na edição de hoje você vai conferir que 2 ônibus foram incendiados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Rio, bandidos usam ônibus como barricada em favela. Em São Paulo, polícia desarma bomba dentro de ônibus em Guarulhos. Em Minas, ônibus da Gontijo pega fogo e passageiros deixam veículo às pressas. E ainda, fiscalização do Exército no Mato Grosso do Sul apreende drogas dentro de ônibus da Andorinha. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Fique com a gente. Eu começo o Expresso Alerta de hoje falando que 2 ônibus urbanos foram incendiados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu entre as avenidas Princesa Isabel e João Pessoa. A Rádio Gaúcha informou que um grupo de pessoas bloqueou a via e atirou um objeto para incendiar o ônibus. Os policiais, ao chegarem no local, foram atingidos com pedras. Não há informações do que motivou o protesto. Em Santa Catarina, um garoto de 11 anos faleceu após ser atropelado por um ônibus urbano no bairro Metropol, em Criciúma. O garoto estava de bicicleta quando teria ido até a pista e colidiu com um ônibus. Ele era aluno da rede municipal de ensino. No Paraná, uma mulher de 34 anos sofreu uma queda de moto na marginal da PR-323, entre Paysandu e Maringá, colidindo na traseira de um ônibus da Cidade Verde, que estava parado no ponto. O caso ocorreu na região do Cafebasa. A motociclista informou que não viu o ônibus parado e acabou batendo no coletivo. Ela, por sorte, caiu na pista e sofreu apenas arranhões. Já a moto parou embaixo do coletivo. O ônibus operava a linha Paysandu-Guanabara e os passageiros foram realocados para outro coletivo. Na ocorrência, a motociclista afirmou que não queria que a polícia fosse chamada, pois estava sem carteira. Ela ainda foi levada pelo SAMU ao hospital universitário, consciente e orientada. Em Apucarana, briga, barraco e confusão. Tudo por causa do Pix. Isso mesmo. Um passageiro do transporte coletivo municipal, ao embarcar num ônibus da linha 205 Sumatra, começou uma discussão com o motorista. Ele queria pagar a passagem pelo Pix, mas estava sem internet. O motorista não quis seguir viagem, e foi aí que começou uma baita de uma discussão. Isso porque o passageiro queria passar a roleta e pagar a passagem somente no terminal. O motorista não deixou, e começou uma discussão, um quebra-quebra para lá e um quebra-quebra para cá. Toda essa situação se tornou uma agressão, e o passageiro, obviamente, denunciou o motorista. A empresa Val, segundo informações, já afastou o profissional. Medidas cabíveis vão ser tomadas. No Rio de Janeiro, bandidos sequestraram um ônibus no bairro do Cordovil, na região do Complexo de Israel. Esse coletivo foi usado como barricada na entrada da comunidade Cinco Bocas. Segundo informações, a Polícia Militar fazia uma operação para localizar o traficante Álvaro Malaquias Santo Rosa, o peixão da Cidade Alta. Passageiros do ônibus sequestrado se abaixaram para fugir dos tiros. Na Serra de Grajaú, um ônibus urbano da Aviação Redentor pegou fogo. O coletivo operava a linha 600, Taquara-Sáenz Penha. A polícia investiga as causas. Um homem de 24 anos foi jogado de um viaduto no Rio de Janeiro, na região de Santa Teresa. O bandido tentou assaltar um ônibus da linha 457, Abolição Copacabana. Em luta corporal com os passageiros, o bandido acabou caindo do ônibus e, em seguida, acabou caindo do viaduto aonde estava. O marginal possuía uma faca e uma pistola. Depois de ser preso, a polícia recuperou os celulares roubados pelo bandido e o mesmo foi encaminhado para a cadeia. Uma bomba foi encontrada dentro de um ônibus no terminal metropolitano Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia, o GAT, foi chamado na tentativa de desarmar essa bomba.
O caso ocorreu de madrugada. Os agentes retiraram o artefato do ônibus e em seguida realizaram a detonação. O som produzido pela detonação era semelhante a de um morteiro, tipo uma bomba caseira. Felizmente ninguém ficou ferido. Em Minas, um ônibus caiu de uma ribanceira entre Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba. Uma pessoa faleceu e outras 12 ficaram feridas. O caso ocorreu na BR-354. 13 pessoas estavam a bordo do ônibus, junto do motorista, quando o coletivo capotou por cerca de 100 metros até colidir com árvores. A ribanceira possui ao todo 200 metros e estando localizada próximo à curva do Belvedere. Esse coletivo partiu de São Gotardo e seguia para Arapuá. A PRF e os bombeiros atenderam a ocorrência. Na capital, um ônibus da Contígio foi totalmente destruído pelo fogo. O coletivo operava a linha Belo Horizonte-Serra. Durante a viagem, houve uma troca de motoristas em Realeza. E poucos minutos depois da troca, o outro motorista sentiu um forte cheiro de fumaça e percebeu o fogo nas rodas traseiras. Vendo aquela situação, o motorista pediu para que os 34 passageiros a bordo desembarcassem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as bagagens felizmente foram salvas. Um outro ônibus foi acionado e levou os passageiros até o destino. No Espírito Santo, um homem foi atropelado por um ônibus escolar em Ecoporanga e acabou falecendo. O ônibus perdeu os freios em uma ladeira e atingiu o rapaz. A vítima foi socorrida, levada ao hospital, mas infelizmente faleceu. Um ônibus capotou na rodovia TO-335, entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, deixando 8 pessoas feridas no Tocantins. Uma vítima grave foi levada ao hospital de Colinas, enquanto outras 7 tiveram ferimentos leves. 6 passageiros não precisaram de atendimento. A pista molhada devido à chuva pode ter contribuído para o acidente, que está sendo investigado pela perícia. E para a gente encerrar, uma operação do Exército Brasileiro apreendeu aproximadamente 8,7 quilos de skunk em um ônibus da aviação Andorinha, que fazia a rota Corumbá-Campo Grande. Esse caso ocorreu no Mato Grosso do Sul. O entorpecente estava em uma mochila abandonada entre as poltronas 43 e 44. Os agentes não conseguiram identificar o proprietário da mochila e encaminharam a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O ônibus foi liberado para continuar sua viagem após a fiscalização. Termina aqui o nosso Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Eu volto a te ver na próxima semana com mais notícias do mundo rodoviário aqui no nosso canal. Segunda, tem renovações de frotas para você. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana para todos nós também. Valeu, pessoal! Siga o Próxima Parada no Instagram e fique ligado nas novidades do mundo rodoviário.